Iremos hoje trabalhar fração, números decimais, tá certo? Isso é muito importante que vocês entendam e tenham essa linguagem. Usem essa linguagem para tratamento dos números, tá certo? Uma linguagem matemática, é muito importante. A aula está começando, eu conto com a ajuda de vocês, tá certo? Porque a construção é mútua, quer dizer, o professor e o aluno, tá bom? Eu sou apenas mediador aqui. Vamos lá, venham comigo. Como você faria para representar 3/4 numa reta numérica? Já apresentou-se aqui um número em forma de fração, tá certo? Qual a relação existente entre 1/2, 0,5, que é um número decimal porque existe a vírgula, e 50%? É isso? Esse é o nosso primeiro desafio, entender. Antes de responder essas perguntas, preste atenção nas seguintes atividades. No próximo slide, iremos tratar de algumas atividades que vocês devem prestar muita atenção a elas, tá certo? Porque elas vão tirar muita dúvida de vocês. Existe aqui um diálogo entre duas crianças. O que está de camisa laranja, tá certo? Ele se chama João. Qual das duas figuras pode ser representada pelo número decimal 0,5? E aí? Observem que a figura de João é a figura A, tá certo? Esse retângulo aqui. Observem a figura. A figura B, que é apresentada por Guilherme. Lindo nome, né? Eu também acho. Vejam. E qual das duas figuras, Guilherme me pergunta, pode ser representada pela fração 1/2? E aí? Vamos observar bem as figuras. Se atentem muito na leitura de imagem. Não é apenas em matemática, mas em qualquer coisa que vocês estão fazendo ou estudando. É muito importante associar, certo? O que vocês aprendem, a figura e o que está escrito. Tá bom, gente? Essa é a primeira dica. Vamos para a primeira questão. Quantas partes tem a figura A e a figura B? Vamos lá? Visualmente, vamos olhar as imagens. Preste atenção. Na figura A eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes, correto? Será? E na figura B, temos quantas partes? 1, 2, 3. Vamos observar se é isso? Exatamente, ó, a figura A tem 6 partes e a figura B tem apenas 3 partes. Isso apenas visualmente. Tá vendo como é fácil? Matemática é muito boa, é muito legal. Vamos para a segunda questão. Quantas partes estão coloridas na figura A e na figura B? Isso visualmente, eu tenho certeza que aí de casa vocês irão saber. Na figura A, tem quantos quadradinhos coloridos? E na figura B, temos quantos? Vamos descobrir? Na figura A, eu tenho 3 partes coloridas de cor verde, tá certo? E na figura B, eu tenho 2 partes aqui, ó, no roxo, de roxo, tá certo? Vamos para a terceira questão. Não está sendo fácil? Não está legal? Prestem atenção, hein? Foco. O que representa o número decimal 0,5? Ele pode ser representado por qual fração? E aí? O 0,5 representa a metade da figura, tá certo? Pode ser representado por 1/2. Olha, atentos. 1/2. Qual das duas figuras pode representar o número 0,5 e 1/2? Qual dessas figuras estão divididas pela metade? Metade está colorido e a outra metade está sem coloração, está em branco. E aí, vocês conseguem ver? Eu acho que eu já sei. Ó, a figura A, ela tem 3 quadrados do seu retângulo todo verde, colorido, e 3 sem coloração nenhuma. Certo? E aí, estão gostando? Quero saber, hein? Vamos lá para o próximo slide. E aí? Vamos falar de comida, não é? Quem não gosta de comida, me diz. E principalmente chocolate. Ave Maria, já me deu fome. Vejam, temos uma barra de chocolate aqui. Certo? Eu vou dar o nome dessa menina de Maria. Maria tem essa barra de chocolate e ela veio
com 10 quadradinhos. O todo, a barra fechada, ela não tinha aberto ainda, veio com 10 quadradinhos. Só que Maria, após o almoço, né, a gente sempre come um docinho. E Maria, como eu, 4 barrinhas desse todo de 10. Vamos para nossas questões, porque assim vocês vão poder tirar muitas dúvidas, tá certo? Em quantas partes o chocolate está dividido? E aí? Esse chocolate, só pela leitura de imagem você observa que o chocolate está dividido em 10 partes, certo? O todo do chocolate é em 10. Segunda questão. Quantas partes de chocolate foram comidas por Maria? E aí? E quantas sobraram? E aí? Eu falei logo no início que a barra o todo teria 10 barrinhas, não é? No todo. E Maria comeu quantas? Vamos descobrir, ó. Foram comidas 4 partes e sobraram 6. Então, desse chocolate, Maria comeu 4 e ainda sobraram 6. Vamos para a próxima. Que fração posso utilizar para representar a parte comida em relação ao total? Por quê? Veja só, a parte comida, não a parte que sobrou. A parte comida foram 4, certo? Então, 4 décimos, uma representação de fração aqui, ó. Foram 4 partes de 10. 10 é o todo, lembre-se do todo. 4 partes foi 4 partes onde Maria comeu após o almoço. Vamos para a próxima. Que número decimal posso utilizar para representar a parte que sobrou? E aí? De 10 quadradinhos, Maria comeu 4. Sobraram quantos? E aí, façam aí em casa. Quero ver vocês fazendo, hein? Vamos lá, vamos descobrir agora. Posso? Ó, sobraram 6. Em forma decimal, esse número pode ser representado 0,6. Sobraram 6 décimos de chocolate. Não é fácil. Eu tô achando super fácil. Quem não entendeu, me pergunta, viu? Brincadeira. Vamos para a próxima. Que fração posso utilizar para representar a parte que sobrou? Que número decimal representa esta fração? Vamos descobrir. Ó, de 10, que era o todo, Maria comeu 4, não é isso? Sobraram 6. 6 partes do todo, que é 10, é igual a 0,6. Então, aqui eu apresento para vocês uma fração e um número decimal. E aí, gente? Não é fácil? Espero que vocês estejam gostando, que vocês foquem nos estudos, tá certo? Vamos para o próximo slide. Eita, vamos falar novamente de chocolate, tá certo? Vejam só. Essa menina aqui bonita, que podemos dar o nome de Mariana, ela diz o seguinte: ganhei 3 barras de chocolate para dividir com minha irmã. Então ela tem uma irmã e 3 barras de chocolate. Olha as informações presentes na questão. Que número posso utilizar para representar a quantidade de chocolate que cada uma de nós receberá? Mariana tem uma irmã e ganhou 3 barras de chocolate. Agora vamos para as questões. Quantos chocolates a menina precisa dividir? Quantos? A menina precisa dividir 3 chocolates. Fácil, não? Mamão com açúcar. Segundo, os chocolates serão divididos entre quantas crianças? Quantas crianças mesmo? Oi? 2. Muito bem. Aqui, ó, os chocolates serão divididos entre 2 crianças. Terceira questão. Considerando que o numerador corresponde às partes utilizadas e o denominador dessa fração as partes em que será dividido o chocolate, que fração representa os chocolates e as partes que eles serão divididos? Vamos lá? Ó, aqui, ó. Vamos para cá. Olha a fração. 3, certo? Olha a fração importante aqui. Essa fração, ela representa, ó, 3 barras de chocolate e as 2 meninas, Mariana e sua irmã. Super fácil. Próximo. Podemos afirmar que toda fração é uma divisão? Por quê? Sim, é uma divisão. Toda fração é uma divisão em partes iguais. E aí, estão gostando?
Vamos lá? Não se cansa, tá certo? Eu sei que ainda é denso, mas a gente vai conseguir. Vamos para uma representação em uma reta numérica. O que seria uma reta numérica, professor? Seria a régua que você utiliza em casa. Então tem uma representação aqui, ó. Hoje iremos nos deter na fração até o décimo. Então tem o 0, onde se começa a contagem. Então 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos e aí por diante, ó. Isso nos lembra muito o material dourado. Lembra? Na dezena, material dourado da dezena. Eu acho que vocês sabem, um materialzinho que a gente usa em matemática. Ele é muito bom. Também tem outros materiais que você pode utilizar. E aí, já ouviram esse símbolo em algum canto? Porcentagem? E aí? Quem não viu vai ver agora. O que seria uma porcentagem? Observe aqui que eu tenho uma malha quadriculada. Certo? Vejam, ó. E aos poucos essa malha quadriculada ela está sendo preenchida. Certo? Então, ó. Um quadradinho desse corresponde a 1, 2 a 2 e sucessivamente, como mostra no vídeo. Tá certo? O símbolo porcentagem representado sobre 100. Imagine que seria o todo aqui, certo? Esse retângulo aqui seria 100. Se eu colocar 1/2, seria a metade. Qual é a metade de 100? Não é? E aí, vocês sabem? Será que é 50? Vamos descobrir. E aqui, a metade de 50, 1/4. E aí, já descobriram? Vamos lá. Temos 50 aqui, ó, seriam 50 quadradinhos, se o vermelho ocupasse o verde. E quantos quadradinhos serão ocupados por um retângulo amarelo na mesma situação? 25. E qual fração com denominador 100 cada retângulo representa? Aqui, ó, o verde, 100 de 100 avos, 50 de 100 avos e 25 de 100 avos. Para explicar melhor, temos a representação aqui, ó. O verde seria 100%. Esse verde dividido em duas partes seriam 50% cada, tá bom? E dividido em 4 partes seria o 25. Essa representação em forma fracionada. E aí, fácil? Super fácil, né? Tenho certeza que vocês estão amando. Aqui mais uma vez, uma malha quadriculada tendo 25% ou 0,5 ou 25 centavos é igual a 1/4, é igual a 0,25, né? Então, é representado nessa malha. Então, 25% dessa malha foi pintada. Tá bom? Vamos lá. Temos alguns exemplos para vocês aqui, bem práticos, para você aprender rapidão agora. Presta atenção, vem comigo. 1 décimo representa, imagine 10 peixinhos, dos quais 1 é pintado. Então, tem 1, tá certo? Décimo. 1/2, 2, certo? Que é o todo, 1 pintado. E aí, sucessivamente, 1/4, 3/4, 10 décimos, onde os 10 figuras foram contempladas e os 10 foram pintados, tá bom? Aqui também eu tenho um problematizando para vocês. E aí? Na primeira figura aqui eu tenho um quadradinho com 10 quadradinhos divididos. Se você observar a sua função fracionária, né? Como ficaria seria 1 décimo. Fracionaria a centesimal, seria 10 centavos. Em forma decimal seria 0,1 e um percentual 10%. E aqui, ó, teria 1/4, 1/2, 3/4 e 1, o todo, tá certo? É bem fácil, não é? Imagine uma maçã. Uma maçã, o todo seria a maçã. Se eu partisse a maçã ao meio, cada parte estaria com quantos por cento? Então, se eu tenho 100%, a metade de 100 é 50. Então, temos 50%. Se eu partir mais uma vez, teremos 4 pedaços. De 50, a metade de 50 é 25. Então, teremos aí 25%. Coisa prática de nossa casa, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, novamente, ó, problematizando. Vamos voltar aos questionamentos do início da aula. Como você faria para representar 3/4 numa reta numérica?
Observa aqui, ó. 0, claro. 1/4, 1/2, 2/4, 3/4. Está aqui representado. Qual a relação existente entre 1/2, 0,2 e 50%? São todas representações de um mesmo número, ou seja, metade dele, certo? Vamos lá, mais problematizando aqui. 1/4. Imagina essa malha quadriculada, aqui tem 100 quadradinhos. Quantos eu devo fazer, pintar, né, colorir? Aqui, ó, 1/4 dessas seria representado por 25%. 1/5, 20%. 0,5, número decimal, 50%. E 0,1 seriam representados por 10%. Podem pausar o vídeo, tá certo? Se quiserem, para vocês poderem observar melhor. Tá bom? E aí? Vamos aqui, ó, para a imagem. Olha que imagem legal. Mantenha o distanciamento, ó, 1,5 metro distante do seu colega, né? Mas fique em casa. Vamos lá para o problematizando. Prometo que está acabando. Uma empresa realizou uma entrevista online sobre a importância do uso da máscara neste período de pandemia. Um total de 480 pessoas responderam a essa pesquisa. Desse total, 75% disseram que fazem o uso da máscara como forma de prevenção. Esse percentual corresponde a quantas pessoas? E aí? Letra A, 75 pessoas. Letra B, 240. Letra C, 360 pessoas. Ou letra D, 480. E aí? Será que 480 pessoas? Quanto é 75%? Temos um cálculo aqui. Ó, se eu dividir aqui, ó, 75% é igual a 3/4, é igual a 0,75. Se eu pegar esse 480 e dividir por 4, vai dar 120. Só 3, né, quadradinhos aqui foram preenchidos, ó, porque nem todas as pessoas estavam fazendo uso de máscara. 120 mais 120 mais 120. Dá quanto? Dá quanto? 360. 3 vezes 120 é 360. E aí? Entendeu? Não entendeu? Qualquer coisa, ó, volta o vídeo e novamente faz vê, estuda, procura, tá certo? Pesquisa. Vocês têm uma importante ferramenta de pesquisa na sua mão, que é a internet, o celular, o notebook, o tablet, tá bom? E aí? Vamos lá, tá quase acabando. Vamos fazer uma revisão da aula de hoje? O que hoje vimos na aula de hoje? Vejam, a gente viu, identificamos e representamos frações, tá bom? Analisemos as diversas formas de representar um número racional. Verificamos que o símbolo da porcentagem representado sobre 100, não foi? E analisamos a equivalência existente entre números fracionários, decimais e percentuais. Também resolvemos atividades envolvendo números fracionários, decimais e percentuais. E aí? Gostou? Espero que sim. Ó, importante, diga importante. Não esqueça de usar máscara, higienizar as mãos. Mas eu queria deixar um recado aqui para os profissionais da educação, não é? Que não se resume apenas aos professores, mas todos aqueles envolvidos, desde a gestão, ao porteiro, a faxineira, a merendeira, a auxiliar. Ó, meus aplausos para vocês. Muito obrigado e até a próxima, criançada. Espero que tenha gostado.